Salve turma, sejam bem-vindos ao último vídeo desse tópico de tipos abstratos de dados, aqui no curso Dominando Estruturas de Dados 1 aqui no Xavier Code. Já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos se você estiver gostando desse conteúdo. Faltou a gente falar de um tópico muito importante na hora de construir, na hora de codificar os seus próprios tipos abstratos de dados, seja na linguagem C ou até mesmo em C++. Trata-se do Include Guards que eu vou mostrar para vocês agora. O que eu fiz foi o seguinte, eu criei uma pasta aqui, chamada Include Guards, onde eu copiei o float.h, float.c e o app.c do nosso último vídeo, tá? Que está nessa pasta aqui, parte 5, tá? Copiei do último vídeo os mesmos códigos. E o que eu fiz aqui foi criar um novo tipo de abstrato de dados, um novo TAD, muito básico, muito simples, que é o dummy.h. Então eu criei um dummy.h, nosso arquivo de header de especificações, onde eu coloquei apenas uma função chamada hello, que não tem nenhum parâmetro e não recebe nenhum parâmetro e não retorna nada. Ela simplesmente vai imprimir uma mensagem na tela. E depois aqui eu tenho o arquivo de implementação desse TAD, né, que é o dummy.c, que inclui o dummy.h, inclui também o stdio para ter a função de impressão aqui, e implementa essa função das especificações. Então a gente tem apenas isso aqui, um void hello, e vai imprimir na tela a mensagem hello. Depois disso, eu tenho aqui um programa chamado test include guards, onde ele inclui o dummy.h e ele chama a função hello. Então é simples, eu criei só um tipo novo, não tem problema nenhum. Eu estava fazendo alguns testes aqui, então deixa eu remover todos os pontos os e remover o arquivo já compilado, e eu vou compilar de novo. Como a gente só está trabalhando com o dummy, né, ponto .c nesse primeiro momento, eu vou compilar então só o dummy. Então, olha, sistema compilador, compila para mim esse tipo abstrato de dados dummy.c, e ele não é um programa, então por isso que não tem um "-c" aqui, tem um "-c" aqui. Ele gera para nós o dummy.o. Agora eu quero compilar então o nosso test include guards, esse código, né, esse programa. Ele vai usar também a caixa preta, né, o código compilado do dummy.o, e vai gerar para nós a saída que vai ser o test include guard sem extensão. Vamos fazer dessa maneira. Muito bem, compilamos sem nenhum problema, vamos executar. Tá aí um hello na tela que é chamada dessa função. Agora, olha o problema que eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que aqui no nosso dummy.h, eu vou criar aqui uma estrutura e já vou definir ela aqui mesmo, não vou definir ela no ponto C. Eu vou definir ela no ponto H só para mostrar um problema que seja direto para nós. Então, olha só, vou criar aqui um typedef struct, vou chamar a estrutura de qualquer struct, e aqui eu vou criar um qualquer struct, que vai ser o tipo, né, o apelido, qualquer struct. E vamos colocar aqui nosso tipo de dado, né, struct. Qualquer struct, ele tem um campo lá que seja um valor que é um inteiro. É qualquer struct aleatório aqui para nós. Muito bem, nós temos isso. Agora vamos supor que aqui no nosso arquivo float_vector.h, vamos supor que aqui a gente vai usar, né, nós colocamos aqui um include, por exemplo, include dummy.h. Por algum motivo a gente quer incluir aqui no nosso arquivo de especificações de cabeçalhos do vetor de floats, a gente também quer colocar aqui o include dummy.h, porque nós vamos usar alguma coisa, ou eventualmente até vamos usar essa struct aqui, em alguma das funções logo de cara. Então a gente faz isso aqui. Muito bem, e agora vamos supor que aqui no nosso programa a gente queira incluir o dummy.h e também a gente quer trabalhar com os vetores, a gente vai incluir aqui, por acaso, o float.vector. Então a gente faz dessa maneira. Então, recapitulando, a gente tem um dummy.h, que não inclui ninguém, tem essa estrutura aqui definida no próprio .h, no próprio arquivo de especificações. A gente tem o nosso float.h, que por acaso está incluindo aqui o dummy.h, e quando ele inclui o dummy.h, o que está fazendo? Basicamente é copiando tudo que está dentro desse arquivo dummy.h para cá, né, substituindo aqui. Então é isso que acontece, então a gente teria isso aqui dessa forma. E depois o que a gente faz? No nosso programa, a gente tem o dummy.h, que vai fazer isso aqui, né, vai incluir tudo que está no arquivo, e a gente inclui o float, vector.h, que vai incluir tudo que está no arquivo lá. Vamos compilar agora essas coisas. Então, inicialmente, eu vou apagar tudo, né, que foi compilado. Eu vou compilar primeiro o dummy.h, o dummy.c. Depois, eu vou compilar aqui o nosso float vector.c. E agora eu vou compilar o nosso programa, que está aqui, só que agora eu tenho que passar, além do dummy.o, eu também tenho que passar, como eu estou usando aqui, incluindo as especificações do float vector, eu também tenho que passar o código compilado do float vector. Então, fazendo dessa maneira.
Quando a gente usa, olha só o que aparece. Eu vou aumentar aqui, ó. Tá falando que nós temos uma redefinição da estrutura qualquer struct. Tá falando que a gente tem uma redefinição, mas por que a gente tem essa redefinição? Olha só o que acontece, pessoal. Nesse programa aqui, como a gente faz aqui o include dummy.h, ele faz exatamente isso, né? Ele pega todo o conteúdo aqui do nosso arquivo e ele explode aqui para nós. Ó. Cadê o teste? Ele faz isso, ó. Ele traz isso para nós. Quando a gente faz o float vector aqui no nosso programa, o que ele faz para nós? Ele vem aqui no nosso float aqui e ele vai substituir essa linha do include por um arquivo do float, certo? Ele tem isso. Só que note que aqui a gente tem o dummy, né? A gente tem que nesse arquivo float.vector.h nós temos o include do dummy. Então o que vai acontecer? Ele já vai também incluir aqui, ó, isso aqui de novo, ó. Então, olha só o que acontece. A gente acabou aqui no nosso programa incluindo duas vezes o tipo abstrato dummy, os arquivos de cabeçalho dummy.h. Como a gente incluiu duas vezes, o que acontece é que o compilador, na hora de compilar, ele fala, opa, você tem aqui a redefinição do tipo, você está querendo definir esse tipo duas vezes no teu programa. Então, é por isso que a gente tem esse problema. A gente tem esse problema de múltiplas inclusões, né, múltiplos includes, aqui com fazendo dessa maneira, né? Fazendo o include em cima do outro. Então a gente tem esse problema. Mas no C tem um jeito não muito bonito de você prevenir isso, que se chama include guards. O que a gente vai fazer? É muito feio isso aqui, mas a gente tem que usar as tecnologias que nós temos, né? Então vou começar aqui no dummy.h. Em todo o teu arquivo.h, a primeira coisa que você vai fazer, ó, até vou recortar aqui o conteúdo, em todo o teu arquivo.h, do seu arquivo de cabeçalhos, primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar 3 linhas de código lá. A primeira você vai colocar um hashtag, eu escrever assim, ó, if any def. Então isso significa, se não for definido, se não tiver sido definido, aí você vai dar uma macro, uma chave qualquer que você vai colocar. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo em maiúsculo, ó, dummyh, dessa forma. Então isso aqui significa o seguinte, ó, se essa macro aqui, ó, essa chave, esse valor aqui, dummy_h, não for definido, você então defina esse valor dummy h, e aqui a gente vai ter um end if, e termina então esse if aqui, ó, end desse if, então a gente começa o if aqui, ó, se não for definida essa macro, defina e termina aqui, e aí você coloca todos os códigos do teu tipo, dos cabeçalhos, né, as especificações do teu tipo abstrato de dados aqui. Então o que acontece? Na primeira vez que qualquer código durante a compilação, né, que qualquer código for incluir esse arquivo dummy.h, ele vai checar, existe essa macro, essa chave definida? Não existe. Então defina, então fala, opa, agora existe, e inclua todos esses valores aqui. Num segundo momento, se eu tentar fazer de novo a inclusão, fazer uma múltipla inclusão, o que ele vai fazer? Olha, essa flag, ela não foi definida, na verdade ela já foi, então o que ele vai fazer? Ele ignora todos esses includes, a gente não faz essa redefinição. Então o que está acontecendo aqui? Ó, vamos fazer a mesma coisa para o float vector. Então é hashtag if any def, então se não for definido, aqui a gente segue o mesmo nome, né? Vou colocar em maiúsculo float vector assim, defina essa macro, e a gente coloca lá no finalzinho um end if, com hashtag. Aqui é a mesma coisa. No primeiro import, no primeiro include desse arquivo.h, ele vai falar, existe essa macro aqui definida? Não existe. Então você defina e inclua tudo que está aqui. Aí a partir do segundo momento que você tentar incluir isso aqui de novo, ele já vai falar, opa, essa macro já está definida, então não inclua novamente. Então não vai ter redefinição. A gente já vai ver esse caso aqui na prática. Então, pessoal, o que acontece? Isso são os famosos guardiões de includes. Ele previne que você faça múltiplos includes de uma mesma coisa mais de uma vez durante a compilação. Então, o que vai acontecer aqui, ó, no nosso arquivo do programa? Nesse primeiro include aqui, ele vai no dummy.h, ele vai falar, né, durante a compilação, esse arquivo aqui, essa macro existe? Não existe. Então, ele vai definir essa macro e ele vai trazer para nós o include dela. Vai estar aqui. Aí o que a gente está fazendo? Float vector .h, né? Então a gente traz essas coisas aqui do float vector.h. O que vai ser, né? Existe essa macro float vector h? Não existe, então defina e pode incluir tudo que tiver aqui nela. Pode definir isso. Então ele vai definir aqui, ó. Só que agora lembra que a gente tem dentro do float vector
dummy.h, nós temos um outro include. Só que agora, quando ele tentar incluir esse dummy.h, ele volta aqui e ele fala, opa, essa macro, ela existe, né? Ela já foi definida? Ela já foi definida. Então, ele ignora tudo isso. Esse include, então, será ignorado, porque significa que ela já foi definida, ela já está à disposição para você usar, e que é justamente o que aconteceu aqui em cima. Então, durante a compilação, esses include guards, eles guardam aí, eles evitam a gente ter múltiplas definições, múltiplos includes aqui do mesmo arquivo, como eu mostrei aqui. Então, no caso desse teste include, a gente teria à disposição essas coisas aqui e não estaria duplicado o nosso arquivo dummy.h. É isso que acontece. Então, a gente tem essa sintaxe feia, né, de você colocar o if not def, né, if and def, e depois definir e colocar o end if, mas é assim que funciona. Você usa esses pré-processadores aqui da linguagem C para você fazer dessa forma. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora, na hora de compilar, eu vou apagar tudo que a gente tem. Então aqui, ó, eu estou apagando qualquer coisa desse diretório atual, né? Por isso que tem um asterisco, que termina com a extensão .o, e estou apagando também o teste include guards, que não existia, então ele não apagou. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compilar então o nosso dummy.c, vou compilar o nosso float vector e vou compilar o nosso programa agora. Muito bem, agora a gente não teve aquele problema de redefinição, podemos usar aqui o nosso teste include guards, que vai funcionar sem problema nenhum. Então, por mais que na prática aqui a gente esteja incluindo múltiplas vezes o mesmo arquivo, por conta desse include guards, ele é uma barreira, ele não deixa a gente fazer isso, logo nós não teremos problemas de compilação. Esse problema não vai acontecer não vai acontecer somente se você declarar uma estrutura aqui, tá? Isso pode acontecer de outras formas também. Então é sempre importante quando você criar o teu tipo abstrato de dados, a primeira coisa no arquivo de cabeçalhos, no arquivo de header, é você colocar essas 3 linhas de código aí. E com isso, pessoal, nós encerramos então essa parte de tipos abstratos de dados, tá bom? O que eu recomendo agora é vocês pegarem para terminarem esse tipo abstrato de dados de vetores de float, tá? Para vocês fazerem. E a partir do próximo vídeo, nós teremos aí também uns 5 vídeos, talvez, só falando sobre compilação no terminal, tá bom? Então, para você que usa Linux ou Mac, é uma série de vídeos basicamente dedicada a vocês que estão usando sistemas operacionais, que nós mostraremos como compilar as coisas na prática e nós faremos também um esqueleto de um projeto em C com uma cara mais profissional. Então, nesses próximos vídeos, que são opcionais, nós faremos isso. Mas eu sugiro que você que está trabalhando com Linux e com Mac principalmente, que vocês assistam, tá bom? Então é isso, nós teremos mais esse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? E lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem o link com a playlist completa desse curso e também com o repositório no GitHub com todos esses códigos aqui. Fechou, pessoal? Então um abraço, até o próximo vídeo.